Bom, amadinhos, bom, acho que é bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu estava não querendo gravar uma aula porque tem material na internet sobre isso. Porém, o material que eu estava verificando na internet é um pouco complexo. Ele começa simples, bem didático, bem assim fácil, com vários artifícios. Letrinha aparece aqui, letrinha aparece acolá, e aí fica bem legal, uma coisa que eu não vou fazer. Então, eu pensei, melhor deixar eles lá. Só que aí eu fui ver que eles complicam. Eles parecem que não sabem que eu devo trabalhar também isso com o grupo do tanto o ensino médio como o ensino subsequente, e que não é um material para a faculdade ainda. Mas resolvi então eu fazer pelo menos um vídeo, um pequeno vídeo com um slide que eu já tenho para discutir o que são variáveis. Então vamos pensar juntos? Vamos! É isso aí, amados. O que são variáveis? Variável é aquilo que varia. Pronto, acabou a aula, foi muito boa. Ai, meu Deus do céu. Não sei o que eu faço com vocês. Eu não sei o que eu faço comigo. Mas vamos lá. O que são variáveis? É aquilo que pode variar. É aquilo que pode ser modificado. É aquilo que, na verdade, na pesquisa, precisa ser modificado, transformado, mudado, para que eu tenha a ideia do resultado, do desenvolvimento da pesquisa. Então, sem as variáveis, não dá para fazer pesquisa. Então, qual a primeira lição de hoje? Olha, sem variável, não dá para fazer pesquisa. Mas eu ainda não sei o que é variável, mas o professor falou, então eu vou concordar. Sem variável, não dá para fazer pesquisa. Um exemplo. Quando eu falo assim, Timóteo é maior do que Emanuel. Quando eu falo que Timóteo é maior do que Emanuel, eu utilizei uma variável. Qual a variável que eu estou utilizando? A ideia da altura, maior, altura, altura. Quando eu digo que Timóteo é mais bonito que o William, eu estou analisando com uma variável. Qual é a variável? Boniteza. Eu sei que não existe a palavra, não adianta. Eita, professor falou errado. Não sei o que. Alunos chato. Ou não, alunos maravilhosos que vocês são. Mas vamos lá. O professor utilizou duas variáveis, no primeiro momento, altura, no segundo momento, beleza, para se comparar. E só dá para se comparar a partir de variáveis, tá bom? Então, vamos ver de maneira bem simples o que é variável. Aí depois eu boto o vídeo do YouTube também, que é um pouco mais complexo, tá bom? Variável. Qualidade, característica, atributo do que se pode variar. O que é o atributo? É aquilo que se vê de alguém, de algo. O atributo, uma mesa rígida, uma mesa porosa, uma mesa lisa, uma mesa dura. São atributos da mesa. Uma camisa leve, uma camisa pesada, uma camisa rugosa, sei lá. São atributos da camisa. Então, um cabelo sedoso, um cabelo enrolado, um cabelo não penteado, são características daquele cabelo naquele momento ou daquele cabelo em essência. Então, tudo nós podemos atribuir, dar atributos, ou tem atributos que eu posso verificar. Qualidade do que se pode variar, atributo, isso são variáveis. É um termo que vem da matemática e significa fator, aspecto ou propriedade passível de mensuração. Amados, se você não sabe o que é mensuração, você está perdendo uma ótima oportunidade de sair bem numa conversa, de sair bem num papo de botequim, quando você falar assim, olha, eu não consigo mensurar, um exemplo, o quão difícil está sendo o ano 2020. Porque se você fala, eu não consigo medir como é que vai ter esse ano, é uma coisa. Agora, quando você fala, eu não consigo mensurar, sentiu, né?
Sentiu peso, sentiu assim, ui, que isso, mensurar, justamente. Mensuração tem a ver com medir. Então, a variável, ela pode ser medida. Pode ser medida. Tá aí um exemplo já para mexer com a sociologia, uma coisa que eu falo sempre em sala de aula. O esforço não pode ser medido. O esforço pessoal, o esforço de cada um não pode ser medido, porque eu não sei, não conseguirei saber o quanto você se esforça. A nota no final do ano não diz quanto você se esforçou. Quem chegou na frente não diz que se esforçou mais do que quem chegou atrás. Mas essa aula é sobre meritocracia e é em sociologia. Então, o esforço não é uma variável que dá para eu verificar, para eu quantificar, para eu mensurar, se não tiver uma outra variável que ajude. Entende? Esforço, não. Mas tem outras coisas que eu posso medir. Altura, peso, massa, velocidade, aceleração, remuneração, graduação, se já fez fundamental, se já fez médio, tudo isso eu posso mensurar, posso. Então, algumas expressões são variável, algo dinâmico, instável, maleável, que muda. É uma espécie de Maria vai com as outras, porque ela realmente se modifica de acordo com a nossa análise, de acordo com a nossa pesquisa. Então, já vimos que não existe pesquisa científica sem variável. Realmente, não existe. Também estamos vendo um conceito sobre ela, é um termo que vem da matemática e é passível de mensuração, ou seja, a variável eu posso medir, eu posso verificar, e tem coisas que eu não posso verificar, então não podem ser alvo da ciência. Tem coisas que eu posso verificar, então podem ser alvo da ciência. Um exemplo, a existência de Deus é muito discutida na ciência, não, meu Deus. Bom, a existência de Deus, sem falar no Deus cristão ou qualquer outro tipo de Deus pensado, não dá para se mensurar. Então você vai discutir, gastar tempo, investir, mas a existência de Deus não dá para se mensurar. Agora, se você quer falar sobre a existência de Deus tal, aí ainda dá para se fazer alguma coisa cientificamente. Mas a existência de um Deus, de um ser para além do que nós podemos imaginar, não pode se mensurar, porque nós não podemos imaginar. Sacaram? É isso. Mas também é só pitacos, cutucações para outros contextos. Bom, uma equação, vocês sabem como eu amo matemática, então está aqui, ó, equação 2 mais y é igual a w. Então, uma variável, no caso a variável y, é igual a 1. Se y for igual a 1, fica 2 mais 1, que tomou o lugar do y, igual a w. Então, quem é w? W é igual a 3. Então, rapidinho, segundo essa equação, se y for 1, w é 3. Aí você fala, então está resolvido. Opa, mas se y for 0, w é 2. Então vai variar. Depende de do número que y representar. Se y representa 1, o w é 3. Se y representa 0, o w é 2. W. Bom, variável nas ciências naturais. Nós geralmente dividimos as ciências naturais, sociais, humanas, etc. Então, os fatores temperatura, massa, velocidade, extensão, dilatação, força, são variáveis, pois sob certas circunstâncias, faltando os acentos aí, mas assumem determinado valor e podem ser mensuráveis, podem ser medidas. Só para dar uma dica também, para você conseguir ganhar alguns pontos nesse final de ano com alguém, chega assim para sua mina, para o seu mino, diga, meu amor por você é imensurável. Se você é daqueles que está se impondo na sociedade, não quer mostrar essa fraqueza nesse sentido para o seu parceiro, diga para sua mãe, mamãe, meu amor por você é imensurável. Ou se você é tão autoconsciente que não quer saber de demonstrar o seu amor, demonstrar que você tem um amor imensurável por alguém, diga assim, ei, parece que teu amor por mim é imensurável.
coloca a responsabilidade no outro, né? Porque aí vai que cola. Então, essas são variáveis comuns nas ciências naturais e variáveis nas ciências sociais. Classe social, raça, renda, escolaridade são exemplos de variáveis, pois seguindo o mesmo raciocínio também podem ser mensurados. Aí é tão ruim falar por vídeo, porque a gente sabe que vai ficar gravado esses erros. Porque em sala de aula a gente erra, né? Aí só algumas vezes que fica um erro muito bruto, aí os alunos ficam bagunçando. Mas aqui a gente tem que... Então vamos lá? Tá escuro, né? Eu não liguei luz nenhuma também. Sabe? Sábado, pós-carnaval. Então vamos lá, amados. Essas variáveis nós usamos comumente. Por exemplo, a violência no Brasil está grande, mas quem morre mais no Brasil são negros. Então eu posso fazer uma análise científica colocando a variável raça para entender como se dá a violência no país. Eu posso, recentemente, saiu uma notícia que conseguimos finalmente ter uma maior participação de negros na faculdade, comparando ao histórico. Então, essa maior participação é a partir do momento que eu coloco um recorte, raça. Então, quem são as... Já li recentemente também, para não dizer que foi hoje, foi recentemente, porque recentemente fica mais bonito e mais científico, mas vamos lá. Já li recentemente que o feminicídio aumentou muito durante a pandemia. Porém, as mulheres mais afetadas são negras. Então, se o feminicídio é terrível, para a mulher negra é pior ainda. Entendeu? Então, essas são algumas das variáveis que nós utilizamos, geralmente. Então, nós podemos classificar, dividir as variáveis em variáveis independentes e variáveis dependentes. Deixa eu ver se consigo fazer uma mudança aqui enquanto está em loco. Deixa eu ver aqui. Variável, que produz. É a consequência, certo? Olha, apareceu, rapaz. O que é uma variável independente? Lembre de você, adolescente revoltado, que já foi ou ainda é, e diz assim, eu sou independente, ninguém me muda. Mas você acredita que você muda outras pessoas. Você é aquele adolescente que diz que não é influenciado. Você influencia. Então, lembre disso para dizer que, para perceber que esse aspecto independente de uma variável, no caso de um adolescente, pode ser pensado aqui para uma variável. Aspecto, fator ou propriedade que produz um efeito ou consequência na outra variável. Então, a variável que influencia, que produz, que ativa em outra variável, essa variável é a variável independente. Então, lembre sempre daquela impressão que tu tem, que é totalmente equivocado, mas vamos lá. Impressão que tu tem que você não é influenciado, mas você influencia. Então, professor, você quer dizer então que a variável independente é uma variável que produz o efeito que influencia e não é influenciada? Justamente. Tá? E uma variável dependente? Sherlock Holmes, diga aí. Se a variável independente ela produz efeito, a variável dependente ela sofre, ela é a consequência do efeito estimulado por outra variável. Então, uma influencia, a outra é influenciada. Uma produz e a outra é o resultado, a consequência desse produto, ou de quem produz. É o produto final, é aquilo que modifica. Então, vocês, com o tempo, quando chegar a uma certa idade, perceberão que vocês são, nós todos, somos influenciados. Então, você sofre consequências, você muda, você se modifica a partir do outro, do contato com outros. Só que no momento, você, como adolescente revoltado, se acha uma variável independente. Mas vocês perceberão um dia, já longe da tenra idade, que vocês são
totalmente passíveis à influência, sofrem influência em todos os sentidos. Sacaram as paradas? Sacamos, muito bem. Gosto da participação de vocês. Olha só. Meu Deus. Isso aqui eu coloquei, olha só a forma preconceituosa como a gente pode ver. Geralmente, as pessoas entendem de forma bem machista mesmo, o macho como influenciando a fêmea. E eu coloquei isso para fazer já uma crítica. E essa crítica tem que ser pensada e repensada com 1000 aspas. Entenderam? Então, as variáveis independentes, que é a ideia do macho, que chega lá, influencia, tal, independente da fêmea que é influenciada. É o mesmo equívoco que nós temos do adolescente que acha que não é influenciado. Entende? Então, vamos lá. Eu vou até problematizar aqui, vou tirar isso aqui, porque isso aqui, sem ser em sala de aula, pode dar uma impressão muito equivocada. Então, vamos lá. Cadê eu? Explícito. Aqui. Vocês estão vendo aí? Tá aqui. Um preconceito explícito, tá? Porque se fosse em sala de aula, eu iria jogar, explicar e vocês saberiam. Aqui, como vai ficar gravado, eu sei como são os vigias da internet. Mas é assim mesmo. Vamos dizer que pouca gente vai ver o vídeo, então vai ser lindo. A relação entre classe social e a sentença que é proferida? E respondam. A relação entre classe social e a sentença? A relação entre o que nós podemos ver como uma... Se eu mudar a classe, eu mudo a sentença? Se eu mudar a sentença, tem a ver com a mudança de classe social? O que são classes sociais? Vamos pensar que podem ser burguesia e proletariado na ideia de Marx. Mas para não dificultar vocês do primeiro ano, que esse vídeo também vai para o pessoal do primeiro ano, vamos dizer classe alta e classe baixa. Ou classe A, classe B, classe C. Ou então classe alta, classe média, classe baixa. Então vamos pensar. Há uma relação entre a classe social, qual a classe do indivíduo, e a sentença que é proferida pelo juiz. Em outras palavras, geralmente os mais pobres são mais punidos, ou independe de se é pobre, se é rico, a sua sentença, o resultado do julgamento vai ser o mesmo. Eu sei, você vai estar aí. Não, Timóteo, são todos iguais, porque todos são iguais perante a lei, porque todos merecem isso aqui, porque... Ai, meu Deus do céu. Amado, se acalma. Eu sei, isso aí é o mundo que a gente quer. É o mundo que você luta, que eu estou lutando também. Mas eu quero saber, com base em dados, se há relação entre a classe social e a sentença. Um exemplo, no Brasil. Nós percebemos que existe uma clara relação entre a classe social e o tipo de sentença. Culpado ou inocente? Não tem aqui a resposta logo, porque só tem depois umas atividades. Mas vamos lá. Amados, as classes sociais mais baixas, se você é de uma classe social mais baixa, a proteção social é menor. Vou falar de uma maneira mais simples, porém isso aí a gente pode discutir mais na aula de sociologia. Você tem menos impedimentos que te levam a ser facilmente punido, culpado. Sabe aquela história de quem não deve, não teme? Não serve para todo mundo, não. Porque a classe social baixa, se você é de uma classe social baixa, você não devendo, acaba aprendendo com a sociedade a temer.
a temer, porque você já viu muita injustiça contra vocês, contra a nossa classe, contra a sua sociedade, no seu bairro. Pessoas que não mereciam estar presas estavam, pessoas que sofreram um julgamento grandioso por um ato bem pequeno. E aí você vê lá os políticos, uma elite, Eike Batista e companhia, ricos que cometeram e tiveram parentes que cometeram grandes atrocidades e estão livres. Percebem? Então, a sentença de um juiz, desculpado ou inocente, infelizmente, tem a ver com a classe social. Agora, pergunto. Deixa eu ver logo aqui, um minuto aqui. Ah, tá. Não tem mesmo não, não coloquei aqui para vocês. Eu pergunto na classe só mesmo, no geral. Então, vamos lá. Quais são as duas variáveis aí? Primeiro, classe social, uma variável, tá? Deixa eu até marcar aqui. Classe social, uma variável. Sentença, outra variável. Vou deixar aqui mais bonitinho, para vocês irem se ligar. Então, classe social e sentença são as duas variáveis. Aí eu pergunto, qual é a variável independente, qual é a variável dependente? Hein? Lembram que a variável independente é aquela que influencia e que ela faz a outra se modificar. A dependente é a que sofre, é a que recebe a influência. Ainda não entendeu? Nesse primeiro momento eu coloquei logo um exemplo, então você pode ficar um pouco perdido, mas vamos lá. Pergunto. Se a pessoa for de classe social baixa ou alta, isso pode modificar a sentença no Brasil? Duas pessoas roubaram, um rico e um pobre. Isso modifica? É passível? É possível? É comum que o resultado, a sentença, seja diferente se o indivíduo é pobre ou se ele é rico? Sim. Nós temos dados, nós temos exemplos, nós temos, infelizmente, muito exemplo sobre isso. Então, quem influencia quem? A classe social, ela vai influenciar o resultado, a sentença. É tão ridículo o contrário que eu vou dar um exemplo do contrário. Vamos imaginar que o resultado da sentença seja inocente. Pelo resultado ter sido inocente, é sinal que aquela pessoa que é pobre vai passar a ser rica, uma pessoa de uma classe baixa vai passar a ser de uma classe alta, e uma de uma classe alta vai passar a ser de uma classe baixa? Não. Então, quem é a variável independente? Independente é classe social. Quem é a variável que sofre? É a sentença. Não entenderam? Talvez eu demorei um pouquinho na primeira parte, aí complicou. Mas vamos continuar aqui? A relação entre sucesso de sorveteria e clima. Quais são as duas variáveis? As duas variáveis estão aqui, ó. Sucesso. E a outra variável é clima. E aí? Qual é a variável independente e qual é a variável dependente? Isso é interessante. Porque a variável independente, lembra de você, adolescente revoltado, você influencia. Quem influencia o outro? O sucesso da sorveteria influencia o clima ou o clima influencia o sucesso de uma sorveteria? Ah, Timóteo, mas tem outras coisas que influenciam. Eu sei, meu irmão, eu sei que tem outras coisas. Mas agora, nesse mundo, nessa realidade que eu coloquei para vocês, só existe duas variáveis: sucesso de sorveteria e clima. Então me digam, o sucesso da sorveteria influencia o clima ou o clima influencia o sucesso? O clima
influencia o sucesso. Então, quem é a variável independente? É o clima. E a dependente, o sucesso. Já imaginou se o sucesso de uma sorveteria no seu bairro mudasse o clima do teu bairro? Não tem sentido. Então, não é o sucesso que muda o clima. É o clima que condiciona, que influencia, que faz, que promove uma ação em cima do sucesso. Então, clima independente, sucesso dependente, tá? Então, olha só, vamos começar a complicar um pouquinho mais. Encontre as variáveis dependentes e independentes. A renda líquida dessa empresa está diretamente relacionada com o grau de harmonia em que vivem os seus funcionários. A produtividade desse comércio está diretamente relacionada ao tempo de descanso depois do almoço. Vamos lá, vou dar alguns minutos para vocês fazerem. Onde estão as duas variáveis? Primeiro vamos lá, onde estão as duas variáveis? Ah, não, eu vou fazer logo porque eu estou com fome, eu tenho que fazer comida, tá bom? Tá. As duas variáveis ali em cima. Renda líquida da empresa é uma variável. E a outra variável? Grau de harmonia em que vivem os funcionários. Primeira variável, renda líquida. Segundo, grau de harmonia. Embaixo, a produtividade desse comércio está diretamente relacionada ao tempo de descanso depois do almoço. Primeira variável, a produtividade. E a segunda variável, tempo de descanso depois do almoço. Tá aí certinho? Certinho. As variáveis estão aí, marcadas. Agora eu pergunto, qual é a dependente, qual é a independente? Lembrando que independente influencia, dependente é influenciado. A renda líquida dessa empresa está diretamente relacionada com o grau de harmonia em que vivem os seus funcionários. Bom, aqui nós temos duas possibilidades. Como não tem tanta informação, vamos dizer que a renda líquida possa influenciar o grau de harmonia dos funcionários. Mas, não tendo tantas informações nessa frase, o mais provável é que o grau de harmonia em que vivem os funcionários, eles influenciem, o grau influencie a renda líquida. Por quê? Porque não dá para pensar muito o contrário, porque a renda não vai ser distribuída igualmente para os funcionários. Entendeu? Então, quem influencia quem? O grau de harmonia faz com que a produção seja melhor e a renda aumente. Então, nesse caso, o grau de harmonia seria independente e renda líquida dependente. Nesse outro caso, também é mais fácil, a produtividade deste comércio está diretamente relacionada, dois errinhos aí, ao tempo de descanso depois do almoço. Quem influencia quem? Quanto mais produz, mais tempo eles têm para descansar? Bom, pela informação que nós temos da frase, não vamos pensar, mas tem outras possibilidades. Não, pela informação que nós temos na frase, o que nós temos é o tempo de descanso depois do almoço contribui, influencia, exerce uma ação para a modificação da produtividade. Então, tempo de descanso depois do almoço, independente. Produtividade, dependente. Temos mais problemas aqui para vocês. Agora nós temos variáveis de controle. O que são variáveis mais dois tipos de variáveis? Variáveis de controle, fator, propriedade ou aspecto neutralizado propositalmente para não interferir na relação entre as outras variáveis. Então, controle, nós temos aqui a ideia de pegar um aspecto e neutralizar. Vou marcar bem aqui para ficar mais claro. Tá? E o outro aqui, variável moderadora, é aquele fator, aspecto ou propriedade que é causa, estímulo para que ocorra determinado efeito ou consequência, porém, situa-se num plano secundário.
Então, a variável de controle é se eu pegasse uma variável e deixasse ela estática, para não interferir em outras. Tá? Vou já dar o exemplo. E a variável moderadora, ela também influencia. Ela é parente, sabe de quem? Da independente. Ela também influencia, mas ela influencia de maneira menor, mais amena, num plano secundário. Secundário, ela não é a primeira que influencia, ela influencia em segundo lugar. Vamos lá. Exemplo de variável de controle. Lembra que a variável de controle? Neutraliza, paralisa. Analisando empresas de mesma idade, encontramos a produtividade de tais empresas diretamente relacionadas com o grau de exposição das mesmas na mídia. Então, quais são as variáveis independente e dependente? Nós temos aí variável dependente, produtividade, variável independente, grau de exposição das mesmas na mídia, porque quanto mais se expõe na mídia, mais a produtividade, mais o trabalho aumenta das empresas. E nós temos aí de vermelho o que nós chamamos e aprendemos agorinha, que é variável de controle. Por quê? Lembra aqui, ó, neutralizar, paralisar. Analisando empresas da mesma idade, eu fechei possibilidades para outras empresas, estou neutralizando o fator idade, para analisar tanto a produtividade como o grau de exposição das mesmas na mídia. Então, eu controlei um fator para analisar outros. Qual foi a variável de controle? Mesma idade. Outro exemplo de variável moderadora. E agora nós temos a variável moderadora e variável de controle. E aí? Complicou? Complicou. Entre estudantes da mesma idade e inteligência, atenção, amados, considerem essa inteligência de uma maneira bem técnica e científica, e não como a inteligência como um sendo inteligente e outro burro. Isso aqui é uma frase dessa área mais técnica, então eles usam a inteligência de uma outra maneira. O desempenho de habilidades está diretamente relacionado com o número de treinos práticos. Quanto mais você treina, mais você vai desempenhar bem atividades. Particularmente entre meninos, mas menos diretamente entre meninas. Então vamos lá. Qual a variável de controle? Controle, neutralização, paralisação. Qual a variável que eu controlei para analisar outras variáveis? Entre estudantes da mesma idade. Entendeu? Esse aqui é a variável de controle, mesma idade. Por quê? Porque eu neutralizei a idade, paralisei essas possibilidades, agora só tenho uma opção, mesma idade. Para o quê? Para analisar outras variáveis. Quais são? Desempenho de habilidades, a variável dependente, treinos práticos, a variável independente, e agora a variável moderadora, que é o quê? Influencia, porém no plano secundário. Então, particularmente entre os meninos, mas, porém, menos diretamente entre as meninas. Então, existe uma diferença entre como o menino reage e como a menina reage. Nós temos isso como o quê? Como um exemplo de algo que influencia, mas não influencia tanto quanto a ideia de treinos práticos, que é a variável independente. Tá bom? Tentem analisar com calma, tentem ler com calma, tentem verificar, assim, possibilidade de voltar ao vídeo, e como teve partes que foram complicadas, e assim é numa aula comum, vocês mandem perguntas, vocês apontem dúvidas. Agora não diga assim, eu não entendi nada, porque aí eu vou dizer para você voltar para o português, porque algumas palavras, mesmo com minha dicção ruim, deu para entender que são português. Entendeu? Então não vem com o negócio de não entendi nada. Alguma frase em português tu entendeu. Então coloque a frase em português que você não entendeu. Tá ligado? Um abraço.
Um cheiro. Foi bom estar com vocês. É bom ver vocês vivos. E vamos lá encerrar a gravação. Espera aí. Vou encerrar a gravação assim não, porque isso aqui parece a arminha do infeliz. Agora sim. Encerrando a gravação.